Então, pessoal, hoje nós vamos ensinar vocês a usar um aplicativo chamado PointFix. Ele é um aplicativo pequeno, leve e muito útil para usar. Então, na hora que você instala o PointFix, você vai no Google, procura PointFix Download, certo? Esse site aqui você faz o download dele e depois aqui tem um pacote de tradução. Ele vai instalar em inglês, depois você pode instalar o pacote de tradução para português. Eu vou deixar um card na descrição para vocês poderem usar o tutorial completo de instalação e de como usar ele também. Mas aqui eu vou passar uma pincelada rápida. Então o PointFix ele tem essa opção aqui, ó. Ele vai ficar na tela pequenininho, você arrasta ele, pode pôr no cantinho que você quiser, lá em cima, por exemplo. Enquanto você estiver digitando, falando alguma coisa no seu tutorial, tal, ele não congela a tela não. Mas a partir do momento que você quer congelar a tela, você clica aqui em início, ele já congela a tela. E aí você pode selecionar, fazer um traço se você quiser. Vamos supor, eu quero um traço vermelho, mais médio. Digito. Se eu quero um traço reto, eu seguro o Shift e arrasto para cima. Se eu quero um traço para baixo reto, eu seguro o Shift e arrasto. Ok? Então, essa coluna aqui, ó, de cores, da esquerda, ela é coluna de transparência. Ela é só para marcar o texto. Essa outra coluna aqui é para marcar o texto cheio, né? Para preencher o texto todo. Então, vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu quero marcar esse texto aqui. Eu venho aqui, ó, de vermelho, eu vou só marcar por cima. Eu não vou apagar. Então, eu posso segurar Shift para ir numa linha reta. Então, ó, ele marcou por cima, ele é um marcador de texto. Se eu passar e com esse vermelho aqui da coluna da direita, por cima dele, da letra, da palavra, ele vai marcar, vai preencher ela toda. Então, essa é a diferença da coluna da direita para a esquerda. Ok? Aqui é a mão livre. Eu posso marcar o lápis para usar a mão livre. Aqui é para marcar uma reta. Posso marcar uma reta para cima, para baixo, ou posso segurar Shift uma reta perfeita. Aqui é o quadro. É o retângulo, né? Se eu quiser fazer um quadrado, eu seguro Shift, sai um quadrado. Se eu quiser diminuir a espessura, eu diminuo aqui. Aqui é um elipse. Se eu quiser um círculo, eu seguro Shift e arrasto. Se eu quiser uma setinha de um lado e de outro, eu arrasto. Se eu quiser uma seta reta, eu seguro Shift. Aqui é como se fosse uma marcação de cheque. Ele permite fazer isso. Certo? Aqui a coluna da direita dessas marcações é uma borracha, a princípio. Se eu quiser apagar o que eu chequei, vou apagar só uma parte, eu posso. Aqui é uma seta. Se eu quiser fazer uma seta reta, eu seguro Shift. Vou mudar para verde agora. Mais fino. Uma seta mais fina e mais reta. Certo? Aqui é um quadrado preenchido. É um retângulo preenchido. Se eu quiser um quadrado, eu seguro Shift e arrasto. Aqui é uma elipse preenchida. Se eu quiser um círculo preenchido, eu seguro Shift e arrasto. Aqui é o seguinte, eu vou limpar toda a tela. Para limpar toda a tela é na lixeira. Aqui, pessoal, se eu quiser escrever na tela, eu posso escrever. Então, vamos supor que eu quero escrever um texto grande.
texto grande, ok? Dei Enter, o texto está aí. Vamos supor que eu quero um texto médio. O texto só vai ficar grande, pequeno ou médio se eu selecionar a bolinha. Então, se eu quero selecionar menor um pouco, eu seleciono a bolinha. Com o meu texto selecionado, eu clico aqui, ó. Texto médio. Dou Enter. Se eu quiser menor um pouquinho, texto pequeno. Texto pequeno. Se eu quiser menor do que isso, eu ainda clico na bolinha lá, mini texto. Ok? É assim que eu uso o texto aqui. Aqui é para selecionar alguma área, certo? Quero selecionar essa área aqui, ó, como se fosse localização. Com o botão direito do mouse, eu posso desmarcar ela. Eu clico em selecionar a área e limpar, certo? E aqui é uma lupa. Posso usar uma lupa para ampliar alguma coisa, certo? Alguma área em específica. Certo? Se eu quiser ampliar mais, sem aquela seleção, se eu quiser ampliar mais, sem aquela seleção, eu simplesmente dou um zoom. E aí eu posso arrastar. Se eu quiser dar mais um zoom, eu posso arrastar com o meu botão esquerdo do mouse. Certo? Isso é bastante interessante. Ok? Aqui para mim desselecionar, eu clico no botão direito e limpar. Certo? Aí, ó, com o botão direito do mouse, ele te mostra todos os atalhos do lápis, da borracha, da linha, da reta, do retângulo. E vocês podem fazer um teste aí. Tá ok, pessoal? Aqui eu posso marcar várias vezes. Quando eu uso o desfazer, ele só desfaz a última ação, certo? Não desfaz mais. Quando eu clico aqui em limpar, ele limpa tudo que eu escrevi na tela, certo? Aqui, ó, nova tela, ela te abre várias opções aqui, ó. Você pode usar ou uma tela toda em branco, uma tela toda preta, uma tela toda quadriculada. Eu vou colocar as opções aqui para vocês verem. Tela branca, ele vai ficar tudo branco. Tela preta, tudo preto. Tela quadriculada. Tela pontilhada. E aí segue a mesma regra. Você pode escrever, dar a aula que você quiser aqui. Tela pontilhada. E por aí vai. Tela pautada. Certo? Então, bora lá. Aqui eu posso imprimir, se eu quiser imprimir essa tela. Se eu tiver a impressora conectada, é só imprimir. Aqui eu posso copiar. Eu copio essa tela. Estou dando um print nessa tela. Então, por exemplo, como eu cliquei aqui em copiar, é só eu dar um Enter, botão direito, colar. Ele vai colar a tela que eu usei. Então, vou escrever na tela aqui, para vocês verem que vai exatamente marcar e printar essa tela. Então eu só clico aqui, ó, copiar para a área de transferência, desfaço, botão direito do mouse e colar. Olha lá, já colou, já printou aquela tela. Eu posso fazer isso em outros aplicativos, certo? A opção aqui é salvar. Eu posso salvar como isso aqui. Eu posso salvar como PNG na tela, na pasta de captura, ou eu posso abrir a tela de captura, certo? Aqui embaixo eu posso enviar um e-mail, ou aqui eu posso abrir as informações do aplicativo e posso mexer em configurações, monitor. Eu posso usar esse monitor onde estiver o botão início, ou seja, eu posso usar esse point fixo em somente o primeiro monitor ou no segundo monitor, ou eu posso arrastar pelos dois monitores
Aqui eu posso mudar algumas cores, certo? E o mais importante disso é vocês entenderem que existem os atalhos, e esses principais atalhos aqui eu listei, que é muito interessante. Então, por exemplo, esse Ctrl U. O que o Ctrl U faz? O Ctrl U ele salva a tela. Então, quando eu clico aqui, vamos supor que eu marquei e eu quero salvar, só clicar em Ctrl U. Aí eu posso salvar em Download, salvando tela. Ok. Isso que faz o Ctrl U. Salvei essa tela, esse print. Digamos agora que eu quero Ctrl S. O Ctrl S ele faz aquela opção lá. Eu ativo aqui o ponto fixo. Ctrl S ele me dá essa opção de salvar essa tela ou de salvar como PNG ou JPEG numa pasta de captura. Então ele abre uma pasta de captura aqui, ó, e te dá a opção de você salvar, Ctrl S, de você salvar em PNG ou JPEG. Então é essa opção aqui, ó, Ctrl PNG, JPEG, ok. Essa outra opção aqui é muito interessante, é aquela de abrir as telas pautadas e quadriculadas. Então é Ctrl N. Eu ativo ele, Ctrl N, e vai aparecer as opções de tela aqui. Eu posso usar a tela branca, a tela pautada e tudo mais. Ctrl Delete. O Ctrl Delete ele apaga tudo que estiver na tela. Então, é aquela função lá, ó. Ctrl Delete, ele vai apagar tudo que está na tela e vai manter o point fix ativo. Certo? O Ctrl Backspace, ele apenas desfaz a última ação. Então, eu clico em ativo e escrevo 3 setinhas. Se eu clicar em Ctrl mais Backspace, ele simplesmente desfaz a última ação, somente. O F9, muito interessante esse F9, ele reinicia o point fix. Então eu clico aqui, ó, vamos supor que eu digitei, já tinha feito várias coisas e eu quero reiniciar ele, eu clico F9, ele vai limpar a tela e vai reiniciar ele. Pronto. Se eu quiser voltar, eu clico F9 de novo, ele abre e congela a tela, certo? Então, é isso que faz o F9. O scroll do mouse, muito interessante também. O scroll do mouse, ele é usado para dar zoom. Então, vamos supor que você está dando uma aula e você quer mostrar aqui o botão localizar. Aí você ativa. Vamos supor que você quer mostrar com um retângulo vermelho. Aqui, ó. Certo? Marcou o botão. Aí o que eu faço? Eu rolo o scroll do mouse e eu consigo arrastar aqui e falar sobre esse botão. Ó, esse é o botão localizar, que eu consigo achar as palavras no Word e tal. Muito interessante também. Se eu quiser voltar, eu clico em F9, ele volta. Certo? Ele limpa tudo e volta. Certo? Ou, vamos supor que eu quero voltar. Vamos supor que eu quero voltar, mas eu não quero limpar. Simplesmente dei um zoom, eu quero voltar e não quero limpar. É só você rolar o scroll do mouse para trás. Né? E ele volta e não limpa. Se eu quiser limpar, eu tenho várias formas. Eu posso remover a última ação aqui, ó. Ou então eu posso apagar tudo aqui, ó, com a lixeira. Muito interessante. Então, o Alt S é para ativar o lápis. Então, o Alt S, ó, tá vendo a pontinha do mouse aqui, ó? Vou clicar em início.
Alt S, ó, ele ativou. Se eu clicar, usar Alt R, ó, o R ele já ativa o retângulo. Se eu usar o Alt E, ele ativa a elipse, ó. Se eu seguro Shift, ela fica redondinha. Então, já falei do Alt R, que ele ativa o retângulo, e o Alt E ele ativa a elipse. E aqui é escrever grande ou pequeno. Como eu já disse naquela vez. Aqui eu consigo escrever grande ou pequeno de acordo com o ponto aqui, ó. Teste de acordo com o texto que eu selecionei e a espessura do texto aqui, o tamanho do texto, né? Então, por exemplo, um texto maior, eu coloco teste. Se eu quiser um maior ainda, teste. Se eu quiser maior ainda, teste. Certinho, pessoal? Então, F9 eu limpo e reinicio. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se, ative o sininho para mais notificações e um beijo e um abraço no seu coração. Tchau!